Diversificação global. Vou ler uma pergunta aqui que a gente recebeu e aí eu vou dar para vocês a minha conclusão. Olha, eu tenho uma carteira de ações no Brasil apenas. Eu estou pensando em acrescentar alguns ETFs americanos. Será que só os ETFs americanos seriam suficientes para fazer uma diversificação global e reduzir os riscos de ter que selecionar ali algumas ações isoladamente? E em que proporção eu poderia eventualmente dividir esses meus investimentos entre investimentos aqui no Brasil e investimentos internacionais? Eu vou até recorrer aqui a uma frase que eu li esses dias, que eu acho que é uma frase que é muito importante para esse ponto de vista da diversificação, né? Uma frase de Max Euwe, não sei talvez se eu tenha pronunciado corretamente o nome do autor, é um grande enxadrista, né, já falecido, e essa frase foi atribuída a ele, que é a seguinte, abre aspas, a estratégia requer reflexão, já a tática requer observação. Parece singela essa frase, mas diversificação, eu costumo falar que é mais para uma ciência, enquanto composição de uma carteira tem mais a ver com uma arte, né? Então, assim, o que é diversificar? Né? Estatisticamente, diversificar é o quê? Você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, se você está ali com uma cartelinha de ovos, você está andando, né, indo para casa. Então, a diversificação, ela reduz riscos. Se você tem um ovo na mão, você deixa ele cair, acabou o jogo. Né? Então, se você comprar uma única ação, um único ETF, eventualmente, qualquer que seja o mercado, você está assumindo mais risco para uma mesma unidade de retorno. Mas quando você aumenta ali a quantidade de ações na sua cesta, você está fazendo o quê? Você está reduzindo o risco da sua carteira para um mesmo nível de retorno esperado. Então a diversificação faz isso. O que a diversificação internacional então traz para você como resultado? Como existe uma descorrelação ao longo do tempo entre ativos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em relação aos ativos aqui no Brasil, o que acontece é que você potencializa essa redução de risco para uma mesma unidade de retorno. Então a tal da relação risco e retorno que você ouve tanto falar no mercado, melhora muito quando você começa a adicionar ativos internacionais na sua carteira. E você pode fazer isso através de ETFs? Eu digo que sim. Eu acho que talvez essa seja uma das formas mais simples de você fazer isso. Vamos pensar que você já tem uma carteira distribuída, né? Então você já tem um assessor aqui na EQI, você já faz essa distribuição muito bem feita da sua carteira no Brasil, então você já tem fundos imobiliários, você já tem ações, de repente você já tem renda fixa, privada, pública, você já tem fundos de investimento, você já foi tudo pensado ali em termos de alocação e que agora você quer colocar um pedaço da sua carteira em ativos internacionais. Ao invés de você ter o trabalho, de repente, de fazer esse mesmo trabalho, nessa mesma dimensão, no mercado internacional, os ETFs podem te ajudar a encurtar o caminho. Você vai ter, de repente, uma renda fixa, um fundo no exterior, mas a parte de ações você vai delegar para um ETF. Né? Então, os ETFs facilitam a sua vida, de repente, para se expor a um setor, a um segmento, a um ativo, a uma commodity, né? Então te traz essa facilidade de se expor a uma tese, né? A uma tese de forma simples e que você consegue sair a qualquer momento. Então eu gosto da ideia de fazer a diversificação através de um ETF. Obviamente, quanto mais artesanal, quanto mais capacidade de fazer uma análise individual dos ativos você tiver e tiver um bom track record, né? Você faz a seleção de ações no mercado internacional muito bem e tem uma assertividade muito grande, e eu acho que talvez não seja o seu caso, né? Historicamente nos Estados Unidos, nem os gestores profissionais são capazes de bater o mercado norte-americano, eu diria que faz sentido você ter ETFs dentro da sua carteira. Então pensando internacionalmente, eu pensaria sim em adicionar ETFs na sua carteira.